Consegue ver minha tela? Belezinha. Tá, hoje a gente vai falar de keyframe in between e de scratch stretch. São duas coisas que a gente usa na animação para esticar e comprimir, e o keyframe são as poses chaves in between e a intervalação. A gente vai falar sobre eles hoje. E também vai desenhar. Tá, primeiro, o que é o keyframe? O keyframe é a definição das poses chaves da tua animação. Ou seja, quando a gente fala animação frame a frame, a gente não anima literalmente um desenho atrás do outro até o teu movimento. A gente anima por partes, ou seja, a gente anima uma pose de cada vez. E depois, com esses quadros todos travadões, a gente intervala eles. A gente chama intervalação de between ou intervalação mesmo, mas geralmente o pessoal sempre usa os termos em inglês. Aqui, como vocês podem ver no meu slide, essa aqui é uma animação da Yoshi e eu fiz o in-between para ela. Ela fez o keyframe e eu fiz o in-between. Desse lado aqui estão os keyframes, que são as poses chaves. Vocês podem ver que está bem travado. Isso porque não tem o preenchimento que vai deixar o desenho rodando liso. Que vai deixar ele fluido, entendeu? Aqui são as poses chaves, uma por uma. Eu acredito que tem pelo menos 5. E de between aqui, com o desenho completo, tem mais de 20 folhas. Bom, por enquanto tudo certo? O que é keyframe, o que é in between? Eu ainda vou explicar mais a fundo, mas só quero que vocês lembrem. Keyframe, pose chave, in between é o preenchimento. Tá ok. Agora vamos entrar na área do key e do in-between. O que seria o key? Logo de cara, assim, pra falar de uma maneira não tão maquiada. Aqui, eu vou abrir. Eu vou usar 24 frames por segundo aqui nessa animação, tá bom? Mas dependendo da maneira que vocês trabalhem, vocês podem usar 30 ou qualquer frame rate que vocês desejarem. Mas eu aconselho usar 24 primeiramente. Tá, o que seria o keyframe? O keyframe nada mais é... Eu vou logo fazer aqui, que se deixar tudo pronto não tem muita graça. O keyframe nada mais é do que as tuas poses chaves. As poses chaves, elas definem o início, o fim e às vezes o meio de uma animação. Vamos dizer que essa daqui é uma pose chave. Ela é um keyframe. E essa daqui é o nosso segundo keyframe. Vocês podem ver que aqui está definido o início e o fim de um movimento. Aqui. Esse aqui é o início, esse aqui é o fim de um movimento, certo? Vocês sabem que se preencher isso daqui, vai fazer o quê? Vai mostrar que o bonequinho tá movendo a mão para cima e para baixo. Só vendo assim dá pra saber qual vai ser o movimento dele, certo? Aí, o que acontece depois? Depois que a gente faz o nosso keyframe, que no caso são essas poses chaves, a gente intervala elas com os in-betweens. Mas primeiro eu quero que vocês entendam que o keyframe ele vai definir o movimento do nosso personagem. Tipo, outro exemplo. Vamos fazer o personagem... A expressão de um personagem. Aqui a gente tem o keyframe 1. Aqui a gente tem o keyframe 2. E a gente pode adicionar mais coisa. E assim vai por diante. O keyframe ele vai decidir as poses principais do teu desenho. Então, sempre que a gente for fazer animação frame a frame, é obrigatório que a gente
faça os keyframes primeiro. Isso aqui não é stop motion, isso aqui é frame a frame. Stop motion vai direto, sem essas regrinhas. Então a gente tem um keyframe, 2, 3, 4. A gente colocou aqui os principais poses do nosso personagem. São as poses mais importantes. Se tu tiver elas sozinhas, tu sabe qual o movimento do teu personagem. Ou seja, o teu keyframe ele vai estar correto quando sem o in between, que é a intervalação, tu consegue entender ele. Por exemplo, vamos dizer que eu fiz um keyframe meio aleatório aqui. Vamos dizer que eu fiz um key que eu quero que o personagem dê um 360 aqui, mas eu só desenho isso daqui. Dá pra entender? Não dá, porque o que acontece aqui? Aqui os desenhos não fazem sentido. Então eles não podem ser considerados keyframes quando o movimento deles não faz sentido sem a intervalação. Ou seja, para ser considerado keyframe, os desenhos têm que fazer um sentido que não necessariamente precisa da intervalação para tu entender. Tu precisa entender o movimento deles. Aqui não faz sentido, então isso aqui a gente não pode chamar de keyframe. Isso aqui só são desenhos aleatórios. O keyframe vai decidir o movimento do teu desenho. E aqui entra também a anatomia. Uma coisa muito importante. Porque a gente deve estudar a anatomia do personagem. Porque a gente precisa manter uma constância de um frame para o outro. Por exemplo, aqui. Eu desenhei o personagem, ele tem esse tamanho. E no outro frame, como tu não fez o estudo, ele fica minúsculo. Tipo, aqui tá gigante, aqui tá minúsculo, mas tu queria que ele tivesse do mesmo tamanho. Ou tu tá fazendo de boa o teu desenho aqui e do nada tu cria algo parecido com isso aqui, que não mantém a constância do personagem. Então, é importante que tu estude a anatomia para manter a constância do personagem, para evitar que ele fique torto e para evitar que também a proporção dele saia errada. Então, eu acho que até aqui deu para entender um pouquinho, né? Keyframe vai indicar o movimento que o nosso personagem vai fazer. Alguma pergunta até aqui? Podem enviar aí também no chat, não tem problema. Mas se entenderam também tá de boa. Tá tudo certo então? Beleza, então eu vou continuar. Ok, depois que a gente fez os nossos keyframes, o que vai rolar aqui? A gente vai fazer a intervalação. Eu vou usar somente esse primeiro desenho aqui. Não, eu vou usar o rostinho aqui como exemplo de intervalação. Esse daqui eu vou colocar pra outra hora. Ok. Aqui a gente tem nossos keyframes principais. O legal também é manter a proporção do personagem e a utilização da mesa de luz. Cada programa, ele tem uma mesa de luz, então tu tem que achar no programa que tu tem a mesa de luz. Para que serve a mesa de luz? A mesa de luz, além de ver o desenho anterior para tu manter a proporção do teu desenho no outro frame, ela também serve para tu fazer um in-between. Agora a gente vai intervalar isso e a intervalação se chama in-between. Vou primeiro intervalar esses dois keyframes. Aqui 1, 2, 3, 4. Aqui esse aqui é o keyframe 4. Vou intervalar esses dois aqui, o Q1 e o Q2. O que eu vou fazer? Eu vou jogar esses dois Qs na mesa de luz. Vou dar uma cor diferente um pro outro, porque isso facilita muito a nossa vida. Tá ok.
a gente vai jogar esses dois keyframes na mesa de luz. E o que acontece na intervalação? A intervalação, como a gente faz a intervalação? Eu indico que todo mundo comece desenhando keyframes simples, igual esse que eu acabei de desenhar, que sejam formatos geométricos. Por exemplo, aqui o personagem tem uma cabeça de bola, é muito fácil de intervalar isso. Basicamente é assim. Tem um macete, mas primeiro eu quero mostrar como é que faz da maneira... Tá, aqui a gente tem o olhinho do nosso personagem. A gente tem o olhinho do keyframe 1, né? Esse aqui é o olho dele. A gente tem o olho do outro keyframe, do keyframe 2. Como é que a gente vai intervalar isso? A gente vai colocar um olho entre os dois olhos, por exemplo, assim. Eu quero que vocês usem bastante criatividade e imaginem a seguinte coisa. Imagine que esse desenho, ele tem vários pontos, são pontos imaginários. Só imaginando, isso aqui é um macete também, tá? Imagine que cada ponto desse é imaginário. E esse outro aqui tem as mesmas coisas. E aí, como é que vai funcionar pra gente fazer a intervalação? A intervalação, tu vai ter que colocar o traço dela corretamente entre os nossos dois keyframes. Nosso in-between vai ter que ficar corretamente entre os nossos dois keyframes. Ou seja, cada ponto desse desenho, cada parte dele, a gente vai fazer separadamente. Vamos começar primeiro pelo olho. Pelo olho do keyframe vermelho e pelo olho do keyframe azul. O nosso in-between vai ter que ficar entre eles dois. Imagina aqui o ponto que eu coloquei. Aqui, ó, o ponto no olho vermelho e o ponto no olho azul. O que vai acontecer? Imagina que tem uma reta aqui. E no meio dessa reta tem um ponto. A mesma coisa para a parte de baixo. Imagina que tem uma reta aqui entre os dois. E exatamente no meio delas tem outro ponto. Aqui vai ficar localizado o nosso olho do in-between. A mesma coisa a gente vai fazer com as outras partes do desenho. Aqui, olha, 2 pontos. Se tu colocar um ponto entre o meio desses 2 pontos, vai ficar aqui. Vocês podem fazer uma reta, se ficar mais difícil. Aqui 2 pontos, mas é sempre o mesmo ponto do outro. Por exemplo, tu não vai meter o louco de tipo, vou pegar aqui o olhinho do azul e vou fazer uma reta entre a testa do vermelho. Não, isso não vai fazer sentido. Tem que ser olho com olho, boca com boca e tudo mais, entendeu? Cada parte do desenho, ela tem que ser escolhida na hora que tu for fazer o in-between. Ou seja, o in-between vai ficar entre eles dois. Aqui a boca. Aqui tem um pontinho da boca do vermelho, aqui tem um pontinho do azul, né? O que acontece? Vamos pegar esses 2 pontinhos aqui, que são iguais, fazer um entre eles. A mesma coisa aqui. 2 pontinhos iguais e colocar entre eles. Aqui e aqui já são pontos imaginários que eu tô criando. Entre o vermelho e o azul ficaria aqui. Então, tu vai criando esses pontos imaginários para tu te localizar e conseguir fazer a intervalação entre os dois keyframes perfeitamente. Aqui que a gente colocou 2 pontos, onde estaria? Aqui, 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 cadê o outro? Aqui, aqui. É importante que vocês treinem isso, porque vocês podem cometer erro de intervalação. É muito comum o pessoal cometer erros de intervalação e o desenho, a animação fica toda torta e tu não sabe qual foi o problema. Por exemplo, o que acontece? O erro mais comum que as pessoas fazem. Vão preencher esses 2 círculos. Qual é o erro delas? O erro delas é pegar e preencher dessa forma. Olha, o azul e o vermelho se cruzaram aqui. Eu vou preencher aqui, eu vou fazer aqui. A mesma coisa eu vou fazer desse lado. Vou passar bem no meio de onde eles se cruzam. Aí o que aconteceu com a tua intervalação? Tua intervalação, ela não vai fazer sentido. Porque o que aconteceu?
eu aposto que vocês não perceberam, mas a partir do momento que eu preenchi dessa maneira cruzada aqui, esse círculo aqui, ele ficou menor. Esse aqui que eu acabei de desenhar, ele ficou muito menor do que meus keyframes. Então, nunca façam isso. Não tentem ir direto cruzando as linhas. Tipo, eu recomendo muito que vocês comecem a fazer pelo método de pontos. Seguindo cada ponto. Vou pegar aqui o ponto do primeiro. Aqui o pontinho. Pontinho do segundo. Onde é que vai ficar? Vai ficar aqui. Então, qual seria a maneira correta de intervalar isso aqui? Se vocês seguirem os pontos que vocês colocaram entre um keyframe e outro, vocês vão perceber que ele vai ficar adjacente aos dois keyframes que tu criou. Ele não vai cruzar ele não vai passar pelo vermelho e o azul, onde eles estão cruzados. Se vocês seguirem direitinho os pontos, vai ficar assim. Tá vendo aqui? Aqui antes tinha sido preenchido aqui entre os dois, mas essa maneira tá errada. Se vocês seguirem os pontos que vocês colocaram, vocês vão conseguir manter a constância da intervalação de vocês até o final. Ou seja, o personagem de vocês vai ficar constante. Ele não vai diminuir e também não vai aumentar. Ele vai continuar constante até o final. Ou seja, o tamanho dele vai se manter do início ao fim e a animação não vai ficar estranha. A mesma coisa vale para isso. Sempre peguem duas retas de cada vez. Aqui, a reta do azul, a reta do vermelho. O que eu faço? Eu vou passar a reta do in-between exatamente entre elas duas, entre as duas retas dos keyframes. Aqui é a mesma coisa. Se tu tá em dúvida, elas estão muito próximo do outro, eu recomendo o método do ponto. Onde está o ponto? Tá aqui. O ponto que a gente vai usar. Esse é o ponto do azul, o ponto do vermelho e o ponto do nosso in-between. Sempre que tiverem dúvida, usem os pontos. Aqui. A gente tem agora dois keyframes e um in-between. Opa, belezinha, Carol. Faça a revisão no finalzinho. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco como é que funciona o in-between. Eu vou dar mais um exemplo aqui de outra coisa no in-between, tá? De outro desenho no in-between, pra ver se ficou mesmo bem claro como é que se faz o in-between. Tá, eu vou dar um exemplo de uma flor. Lembra, sempre que tu estiver iniciando a animação, eu não sei o nível de vocês, mas eu recomendo sempre que vocês comecem por coisas simples. Não vão querer meter o louco fazer um realismo animado aí, não. É difícil dar certo, tu vai se frustrar pra caramba. Que vamos fazer uma flor. Vou fazer uma flor toda torta. Eu não vou fazer ela igualzinha, eu vou fazer ela toda torta. Só pra vocês verem como o in-between é importante na hora que tu for animar, pra tu manter a constância do teu desenho. Aqui. Essa uma flor tá bem torta. Vocês conseguem perceber que uma tá muito discrepante da outra. Tá muito diferente. Tá torto pra caramba essa daqui. Essa outra aqui também tá torta. Só que as duas são diferentes pra caramba. Como é que a gente vai fazer a intervalação dessa? A mesma coisa que eu tinha explicado antes. A gente vai separar por partes. Qual a primeira parte que eu vou querer intervalar aqui? Eu vou querer intervalar o círculo da flor, o círculo do meio. Eu também vou querer intervalar o círculo no meio delas usando os pontos. Tu é iniciante? Sempre demarca os pontos. Isso é importante. Principalmente com essas coisas. Aqui eu coloquei 3, 6, 7, 8 pontos. Na outra a gente vai fazer a mesma coisa e colocar exatamente como a gente colocou na outra. Vamos fazer a intervalação agora. Eu não sei se vocês conseguem. Provavelmente vocês não conseguem ver os pontos, mas eu consigo aqui. Vamos pegar o ponto aqui principal delas. Cadê? Vou marcar aqui pra ficar mais fácil de ver. Eu vou usar agora tinta azul pra ficar mais claro aqui o nosso in-between.
Qual é o primeiro ponto que eu vou intervalar delas aqui? Eu vou intervalar esse ponto inicial aqui de cima, o início. Qual seria o ideal? Faz uma reta e demarca o meio dela. Aqui seria o meio dela, entre esses dois pontos. Aí eu vou marcando os pontos. Dessa vez eu vou primeiro marcar o meio entre todos os pontos. E vocês vão perceber que de qualquer jeito, se vocês usarem um método de pontos, o in-between de vocês vai ficar correto. Aqui, um por um. Vou logo marcar todos de uma vez aqui, para vocês verem como fica. Aqui, parece que ficou a maior bagunça, mas se tu fizer um por um, tu vai conseguir entender. Vou até marcar aqui a numeração dos pontos para ficar bem claro. Ponto número 1 com o número 2. Com o número 1 ali, acho. E aqui o ponto número 2 com o número 2 do keyframe vermelho. O 3 do keyframe azul com o 3 do keyframe vermelho. E assim vai. 4 do azul com 4 do vermelho. 5 do azul, 5 do vermelho. E a gente vai fazendo isso parte por parte. Ou seja, tu vai sempre lembrar que os pontos, eles, assim como os keyframes, são distintos e tu precisa seguir cada parte um por um. Então a gente vai preencher agora. Vamos preencher para ver como é que fica. Vou fazer em outro layer aqui. Vou usar cor verde aqui. Tá. Ponto 1 com 1. Qual é o meio deles? É aqui. 2 com 2. Qual é o meio deles? A reta passa bem aqui, então o meio deles vai ser aqui. 3 com 3. Tem uma reta aqui. O meio vai ser aqui. 4 com 4. Aqui. 5 com 5. 6 com 6. 7 e 7. 8 e 8. Daqui. Eu consegui fazer os pontos do in-between antes mesmo de conseguir fazer o desenho. E aí o que eu faria depois? Faz o desenho, né? Agora tu sabe que teu desenho ele vai sair bem intervalado, ele não vai sair errado. Depois que tu consegue entender como funciona o método de intervalação, tu nunca mais vai ter problema e tu não vai precisar mais usar esses pontos. Porque vai ficar fácil para tu fazer a intervalação deles. Certo. Agora vamos dizer que eu não tô vendo mais ponto nenhum aqui. Agora eu vou fazer o in-between das outras coisas. Tá. Como que eu dividiria esses keyframes? Eu dividiria esse keyframe para fazer in-between por pétalas. Ou seja, eu vou pegar primeiro essa pétala aqui e essa pétala aqui para intervalar. Ou seja, eu tô desmembrando ela para poder fazer in-between, um por um. Então vamos começar pegando essas duas pétalas, essa e essa, para fazer in-between. Como é que ficaria isso? Sempre pegando os pontos, colocando no meio, ponto aqui dessa, colocando no meio. A mesma coisa também para a parte de cima. Tu pode pegar um ponto aqui e colocar no meio. Parece bem mais complicado e difícil à primeira vista, mas depois que tu entende o conceito, tu só vai passar direto. Então, tu não vai mais ver esses pontos, tu já vai poder passar direto. Aqui, a gente fez uma pétala, agora vamos fazer essa outra pétala. Nessa daqui eu já não vou mais usar os pontos, como é que ficaria? Agora essa daqui, como é que ficaria? Ok. Eu acabo de fazer um in-between de uma flor toda torta. Vocês podem perceber também que o tamanho dela, mesmo ela sendo torta de um keyframe para o outro, o tamanho dela no in-between se manteve contínuo.
Do mesmo jeito que aconteceu com o nosso boneco. Ah, eu não intervalei essa parte do boneco, eu pensei que tivesse intervalado. Bom, mas vamos intervalar logo aqui, só pra deixar certinho. Pronto, sempre lembrar. Se tiver dúvida, lembra, in between, exatamente no meio de cada traço ou parte dos keyframes que a gente está preenchendo. Para essas duas situações, a gente usou a mesma forma de preenchimento. Agora vamos fazer para uma coisa mais difícil, um pouquinho. Vamos ver um rosto humano. Mas não tão detalhado. Beleza. Esse aqui, nosso key número 1. Vamos fazer o key número 2. A gente sempre usa a mesa de luz para a gente manter a constância de um desenho para o outro. O tamanho dele, no caso. Ou seja, a gente pode usar a mesa de luz para desenhar por cima dele mesmo. Para manter o tamanho e a proporção dele. Não tem problema. Não é copiar, isso é a maneira que todo mundo usa para fazer animação. E eu vou fazer uma coisa mais legal ainda. Eu vou fazer o quê? Eu vou tacar esse desenho aqui pra longe. Não, eu vou virar ele e tacar pra longe. Tacar bem aqui pra longe. Aí como é que entra o nosso macete de in-between aqui? Tu deve estar se perguntando, principalmente o pessoal que é iniciante, nossa, como é que eu vou fazer intervalação disso? Provavelmente eu vou errar muito ou eu vou demorar pra caramba fazendo o método de pontos. Como é que eu vou intervalar isso? É aí que vai entrar o nosso macete. Eu só vou tirar algumas partezinhas que não são importantes aqui. Relaxa, tá tudo bem. Sei que não é de ninguém, só quero. Tá, agora a gente vai preencher isso. Qual é o macete que eu indico pra vocês? Beleza, a gente tem o nosso Q2 e o nosso Q1. 1, 2, 1, 2. Eles estão bem distantes um do outro. O que vai acontecer? A gente vai pegar na nossa mesa de luz, a mesa de luz, que é o que está dando esse desenho vermelho e esse azul, em todo programa tem. Mas, dependendo do programa, pode não conseguir jogar um por cima do outro. O que a gente vai fazer? A gente vai aproximar um do outro. Assim. Lembra quando eu falei que a gente vai desmembrar o nosso desenho para fazer cada parte in between? Qual é a primeira parte que eu quero fazer aqui? Vamos dizer que o que eu quero fazer primeiro aqui é o olho esquerdo do desenho. Eu vou jogar um olho por cima do outro aqui. Que eu quero primeiro fazer esse daqui. Eu joguei um por cima do outro. E agora eu vou desenhar por cima dele. Agora esse olho aqui que a gente acaba de desenhar por cima, ele vai ser o nosso ponto de referência para fazer o desenho das outras partes. Como esse outro olho aqui está bem próximo um do outro, dá para eu fazer sem precisar mover ele para jogar um por cima do outro. Mas eu vou mover aqui, para ficar um mais próximo ainda do outro. Vou pegar aqui e jogar um keyframe por cima do outro. Aqui, para deixar um bem próximo do outro. Aí você pergunta, mas agora é só riscar aqui por cima e tá de boa? Não. Se tu fizer isso, vai estar errado. Por quê? Tu precisa deixar, mesmo que tu jogue a sombra para ficar uma por cima da outra, tu precisa pegar essas duas sombras
da mesa de luz. E agora, como tu fez o primeiro desenho de um olho, tu vai ter que usar esse olho sempre como referência ou outra parte que tu desenhar após ele. Por exemplo, eu desenhei ele aqui, ele é a nossa âncora. A gente vai pegar esses dois keyframes da mesa de luz e vai deixar eles corretamente espaçados para deixar o nosso in-between entre eles. Tá vendo aqui, ó? Sobrancelha certinho no meio das duas. Aqui o olho certinho no meio dos dois. E agora que a gente organizou isso, a gente vai poder vir aqui e preencher com o nosso in-between. Ainda que tu pode usar o método de pontos. Lembra, o método de pontos ele é muito útil para tu sempre se localizar e saber que o teu in-between tá certinho. Próxima coisa, de novo, vamos fazer de novo. Eu quero fazer agora a cabeça, tá muito longe uma da outra. Vamos pegar aqui e tacar um por cima do outro, pra ficar certinho. Mas e agora? O olho tá muito pra lá e pra cá. A gente vai ter que organizar nossos dois keyframes pra ficar espaçado corretamente com o nosso in-between entre eles dois. Vocês percebem aqui que o nosso keyframe azul e o nosso vermelho, eles estão espaçados corretamente de maneira que o nosso in-between fica entre eles dois. Aqui a sobrancelha, nosso in-between tá entre elas. A mesma coisa funciona com esse outro olho que a gente fez. Tá vendo? O nosso in-between tá entre eles dois. E agora a gente vai poder fazer a parte que a gente quer, que seria a cabeça. Se tu não fizer isso, muito possivelmente o teu desenho vai sair torto pra caramba. Esse é o macete, mas se tu não souber usar, o teu desenho vai ser meio que estragado. Aqui, eu fiz o principal que era essa outra bolinha. E agora, eu quero fazer o nariz. De novo método. Joga o nariz um por cima do outro aqui. Não, vou fazer a boca. Joga a boca um por cima do outro. E vamos organizar nossos keys para eles deixarem nosso in-between corretamente entre eles dois. Vou usar como referência esse olho, que tá mais próximo. Que usei como referência. Os dois ficaram certinho. Vamos fazer a boca. Bebê. Aproveitar que o nariz está próximo do outro. Mas vocês se perguntam, caramba, esse nariz é complicado demais. Tá um virado pra cá, tá outro virado pra cá. Dependendo do método de desenho que vocês utilizem, vocês já vão, por bom senso mesmo, definir que isso aqui é o meio e colocar as narinas aqui. Aqui meio que tu não fez um in-between para o nariz. Tu meio que criou um keyframe. Muitas partes, todo isso aqui é in-between. Porém, esse nariz aqui, como a gente não pode intervalar ele corretamente de maneira que não fique estranho, a gente vai ter que criar o desenho dele. Agora vamos fazer a parte dos queixos. De novo, mesmo método. Taca um queixo por cima do outro. Pega teus keyframes na mesa de luz e organiza para que teu in-between fique entre eles. Agora a gente vai desenhar o queixo. Ok. Agora a gente, depois de fazer todo esse paranauê, a gente vai colocar os nossos desenhos na mesa de luz, ou seja, nossos keyframes azul e vermelho, no lugar original onde eles estavam. No Clip Studio já tem essa opção de tu colocar aqui no resetar a posição deles e deixar no original. Provavelmente tu vai perceber que o teu in-between ele não tá entre eles. E o que vai acontecer? Tu pode vir aqui e realocar ele e sempre deixar ele no meio um do outro. Que eu vou tentar usar como central aqui o queixo. Mas agora ele está centralizado entre os dois. Tem regras esse macete também.
A gente fez aqui o in-between. E qual é a regra do macete? Quando tu for jogar uma imagem por cima da outra, tu não pode girar ela, tu não pode rotacionar ela pra tipo, esse olho tá estranho pra caramba, eu vou rotacionar pra facilitar minha vida. Não, se tu fizer isso, tu vai estragar o teu keyframe. O teu keyframe não, tu vai estragar o teu in-between, tu vai estragar a tua intervalação. Então, nunca rotacione o teu desenho. Tu pode ampliar e diminuir, mas nunca rotacionar. No caso de ampliar e diminuir, a única coisa que tu vai fazer depois de colocar eles na posição original, provavelmente é reescalonar o teu desenho, o teu in-between, para ficar entre eles dois, mas sempre com a mesma regra. O in-between deve obrigatoriamente estar entre cada parte